Vamos fazer aqui uma pequena comparação entre o Flamengo de 19 versus o Flamengo de 2022. E essa comparação não é para dizer qual time é melhor, porque evidentemente o time de 2019, na minha opinião, é bem melhor, né? Impactou assim, de uma forma gigantesca. Mas a nossa missão aqui é analisar posições, certo? Posição por posição, pegando o time de 2019 e comparando com os jogadores de 2020, né? Quem jogou mais por posição, certo? Bom, vamos lá. Mas antes, chama a vinheta. Estamos de volta aqui, galera, e vamos começar ali com a posição de goleiro, certo? Temos aí Diego Alves de 2019 versus Santos de 2022. Repetindo, não é analisar quem é maior, quem é melhor, é na posição, certo? Bom, vamos lá. Nossa primeira narrativa aqui é Santos versus Diego Alves, ou Diego Alves versus Santos. Bom, na minha opinião, Diego Alves foi importante em 2019, mas devemos ressaltar o seguinte: teve alguns jogos ali difíceis em cobranças de pênaltis, né, que ele foi importante, sim, mas pegando um todo no time de 2019, o Flamengo não sofria muito, né? Em relação a 2022, hoje o Flamengo sofre mais, né, do que em 2019, porque o time de 2019 tinha como característica pressão lá em cima e segurar o jogo com aquele toque de bola ali, e dificilmente o Flamengo sofria gols ou contra-ataques, né? Era muito difícil. Mas hoje, e Santos, falando um pouco de Santos, ele trouxe segurança para o Flamengo, né? A confiança dele está tão grande que mesmo o Flamengo já classificado, basicamente nas competições, Dorival Júnior não abria a mão dele, né? Poderia entrar com um goleiro reserva como o Hugo ou o próprio Diego Alves. Não, ele mesmo assim ele manteve o Santos, mostrando aí que é o goleiro dele de confiança. Enfim, mas nesse embate Santos versus Diego Alves, o Diego Alves versus Santos, eu hoje ficaria com o Santos. Então, o time de 2022 ganhou o primeiro voto. Temos aí, do nosso lado direito, Rodrigo Caio versus Davi Luiz. Bom, é muito difícil essa comparação, né? É muito difícil analisar, porque assim, Rodrigo Caio junto com o Pablo Mari, né? O Pablo Mari jogaram muito, deu muita consistência à linha defensiva ali do Flamengo, né? Era muito entrosado, mas como eu disse, sofria menos. O Flamengo sofria menos, né? Era um time que não sofria muito, certo? E do outro lado temos Davi Luiz, que demorou um pouco aí a pegar a sequência, né? É jogador, em relação ao nome, ele é bem maior do que Rodrigo Caio. E começou agora, a partir do Dorival Júnior, começou a jogar bem, dando aí uma segurança, certo? E quem nós escolheríamos hoje, quem jogou mais na temporada de 2019, comparando com a temporada de 2022, na posição de zagueiro do lado direito? Na minha opinião, eu escolheria Rodrigo Caio. Vamos para o próximo. Do outro lado da zaga temos ali a posição esquerda, né, ou zagueiro canhoto, e temos Pablo Mari versus Léo Pereira. Eu acho que essa comparação é meio injusta, porque Léo Pereira tem crescido muito na temporada de 2022, ganhou bastante confiança, Dorival Júnior deu sequência, mas Pablo Mari, para mim, no setor ofensivo, aliás, no setor defensivo ali, para mim foi o melhor jogador disparado do Flamengo, né? Então, certamente, Pablo Mari jogou melhor do que Léo Pereira joga hoje, certo? Então, mais um voto para o time de 2019, sendo assim, o time de 2019 está ganhando ali por 2-1. Vamos para o próximo. Agora temos uma comparação, ou melhor, um embate ali muito bom, né? Temos ali na posição direita, da lateral direita, temos Rafinha de um lado e Rodinei do outro lado, né? Temos essas duas opções. Rafinha, ele tem algo interessante que Rodinei não tem, na minha opinião.
ele consegue atacar e defender. Sem contar que ele é um jogador extremamente explosivo, um jogador extremamente importante, tanto da dentro de campo, ele chama a torcida para cima, né? Ele consegue convocar a torcida para jogar junto. E Rodinei não tem isso, mas Rodinei ele é bem mais ofensivo do que Rafinha, né? Mas ele perde ali um pouco no setor defensivo. Então, se eu estou diante desses dois jogadores, visando que eles jogaram cada um na sua temporada, eu certamente escolheria Rafinha. E o nosso embate agora é lateral esquerda, né? Temos Felipe Luiz de 2019 versus Felipe Luiz de 2022, né? O mesmo jogador ocupou as duas temporadas e quem jogou mais mediante essas duas temporadas. Bom, na minha opinião, Felipe Luiz de 2022 jogou mais do que Felipe Luiz de 2019, e aí eu vou dizer por quê. Em 2019 o time funcionou como um todo, né? Um basicamente completava o outro, né? Já em 2022, o Felipe Luiz, a sua importância para o time, sua importância no sentido de presença dentro de campo é maior, entendeu? Porque o time precisa da liderança dele. Então, nesse embate aí, Felipe Luiz de 2022 versus Felipe Luiz de 2019, aliás, Felipe Luiz de 2022 jogou mais do que Felipe Luiz de 2019. Então, mais um ponto para o time de 2022. No setor ali de meio campo, começamos com o nosso setor de meio campo. E nosso esquema, pessoal, será um 4-4-2, visando um melhor encaixe aí para cada um, certo? Bom, temos ali em 2019 o Ilharão como primeiro volante, certo? Um jogador que cresceu muito com o Jorge Jesus, fazia gols também, né? E temos em 2022 Thiago Maia, né? Que, na minha opinião, é bem mais habilidoso, bem mais assim, tem uma visão maior do que Ilharão, tem um passe melhor, mas não é jogador de fazer gols. O Ilharão ele conseguia fazer mais gols, certo? Mas no setor de primeiro volante, quem jogou melhor, comparando as duas temporadas, para mim é sem dúvida alguma Thiago Maia. Mais um ponto para 2022. E como segundo volante temos Gerson de 2019 versus João Gomes de 2022, certo? Bom, para muitos essa comparação é injusta, porque João Gomes infelizmente tem que competir aí com o Gerson por questões de posição, né, dentro de campo. Bom, Gerson era muito importante naquele time, né? É o cara que protegia a bola, conduzia bem o jogo, tinha passe, tinha visão e também fez alguns gols ali. No time de 2022, o segundo volante é João Gomes, né? Que tem uma característica totalmente diferente, né? Ele é mais um jogador de contenção, ele consegue marcar mais, né? Tem uma velocidade também assim não tão ruim, né? Mas não é de fazer gols e também não tem aquele passe que Gerson tinha. Mas como segundo volante, certamente Gerson foi bem melhor do que João Gomes, que é injusto, né? Se fosse um outro jogador, talvez João Gomes levaria essa vitória aí nesse pequeno embate. Mas certamente Gerson leva melhor. Então vamos para o próximo confronto. E Everton Ribeiro de 2019 versus Everton Ribeiro de 2022. Qual dos dois aí jogou mais, comparando as duas temporadas na posição que eles atuam hoje, certo? Bom, eu não vou muito me prolongar, mas certamente Everton Ribeiro de 2022 é mais importante do que Everton Ribeiro de 2019, visto que em 2019 ele foi importante no time, mas hoje a importância dele é extremamente maior do que 2019. Isso na minha opinião, então mais um ponto para o time de 2022. Vamos para o próximo embate, que aí promete, viu? E temos agora Georgian de Arrascaeta do outro lado do nosso setor de meio campo, que jogou também nas duas temporadas, tanto em 2019 quanto em 2022. Então, na posição ali, que ambos atuam na mesma posição, né? Tanto em 2019 quanto em 2022, eles atuam basicamente na mesma posição, mas com funções também diferentes. Em 2019, Arrascaeta era um jogador goleador, né? Um jogador tanto de passe quanto de gols, certo? Ele foi importante porque ele fez muitos gols. Tanto é que foi artilheiro também junto com Gabigol e Bruno Henrique.
a importância dele para o time subiu, o nível elevou um pouco. Então o time era extremamente ou é extremamente dependente dele. Então ele é um jogador hoje mais de dar passes do que propriamente de fazer gol. Ele é um jogador mais decisivo nesse sentido. Então o time depende mais dele hoje do que 2019. Mas como o nosso papel é comparar a posição, quem jogou mais nessa posição aqui, certamente a Arrascaeta de 2019, na minha opinião, jogou mais do que a Arrascaeta de 2022. Mais um ponto para o time de 2019. Vamos para o próximo. Sobraram 2 jogadores que são os 2 atacantes, né? Já escolhemos aí a linha de 4 defensiva e também a linha de 4 do setor de meio campo. Falta a linha de 2 atacantes ali, né? Que é a nossa linha de ataque. Bom, em 2019 tínhamos Bruno Henrique e Gabigol. E em 2020 temos Gabigol e Pedro, certo? Então, na posição que jogam hoje, Bruno Henrique versus Gabigol. Bruno Henrique versus Gabigol. Na posição que jogam hoje. Então, é muito difícil escolher um desses dois para saber quem jogou melhor, né? O Bruno Henrique de 2019 nessa posição ou o Gabigol de 2022 nessa posição aqui, que é o lado esquerdo do setor de ataque. Se bem que o Gabigol flutua um pouco ali também pelos dois lados. Mas vamos tentar analisar. Bom, Bruno Henrique de 2019, olha os títulos que ele conseguiu. Bom, ele ganhou o Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, foram 3 títulos, né? E ainda temos ali também a Florida Cup, que foi um torneio internacional. Então, basicamente, foram 4 títulos que Bruno Henrique ganhou. Gabigol também ganhou, certo? Mas isso em 2019. Já o Gabigol de 2022, a posição de Bruno Henrique, que ele joga hoje, ele ganhou até o momento Copa do Brasil e a Libertadores, atuando por essa mesma posição, certo? Mas visando a posição, com certeza Bruno Henrique de 2019 jogou mais do que Gabigol de 2022. Isso é a nossa narrativa, certo? Como eu disse, era muito difícil analisar ali, mas, na minha opinião, na posição, Bruno Henrique jogou melhor do que Gabigol. Então, ponto para o time de 2019. Então, vamos para o nosso último embate. Bom, chegou aí no setor mais difícil, que na minha opinião foi o setor para escolher, que é o de centroavante, né? Que é o segundo atacante ali. Gabigol, ele terminou sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro da Libertadores também, junto ali ao lado de Bruno Henrique, certo? Já Pedro, ele conseguiu elevar o time do Flamengo muito em 2022, né? Ele é o principal goleador aí do time nessa temporada, certo? Então, é muito difícil escolher na posição, quem jogou melhor, Pedro ou Gabigol de 2019 versus Pedro de 2022. Bom, galera, olhando hoje, certamente, para mim, Gabigol jogou melhor do que Pedro, né? Isso comparando a posição. E que eu acho muito injusto isso, porque infelizmente caíram nas posições e aí tivemos que analisar posição. Então, o Gabigol de 2019 jogou mais do que o Pedro de 2022. E aí? Então, o time de 2019 foram escolhidos 7 jogadores e o time de 2022 foram escolhidos 4 jogadores. Vamos colocar para vocês verem aí quem foram os escolhidos do time de 2019. Bom, tivemos ali Rodrigo Caio, Pablo Mari, Rafinha, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Já o time de 2022 foram escolhidos os seguintes jogadores: o goleiro Santos, Felipe Luiz, Thiago Maia e Everton Ribeiro. Agora comenta pra mim aqui, vocês concordam com a minha análise, com a minha pequena análise? Se não concorda, comenta aqui embaixo. Se concorda também, comenta aqui embaixo. No mais, esse é o vídeo de hoje. Tamo junto e aguardo o nosso próximo vídeo. Valeu e até a próxima.